certo. Vamos ver os nossos convidados de hoje, né? Nos socorrendo aí o Giovanni, que correu tanto também nesse congresso e hoje está aí a postos para servir a Jesus. E assim, em comunhão com todos nós vamos ouvir o que ele tem para nos dizer sobre essa nossa lição de hoje, que nós vamos começar, assim, os diálogos de Jesus com as almas. O de hoje é com a alma pecadora, depois nós vamos ver a alma sofredora. Então, são lições, assim, de muita importância para nós vermos como Jesus ouve as nossas orações, como que ele ouve os nossos pedidos, e como que nós devemos também confiar nele e como nós devemos conversar com ele. Boa noite, Giovanni. Obrigado. Também nós vamos ter hoje a Socorro, né? Socorro que vai ler para nós. Então, a nossa aula de hoje é Diálogo de Jesus com uma alma pecadora. Aqui nós vamos começar pelo Evangelho. Na Sagrada Escritura, em Lucas, nós vemos: respondeu-lhes Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Dá uma lida para mim, passa para mim cadê a Socorro? Estou aqui, vou fazer a leitura. Boa noite. Querida, pode ler o catecismo junto, viu? Certo. Catecismo 2839. Com audaciosa confiança, começamos a rezar a nosso Pai ao suplicar-lhe que seu nome seja santificado. E pedimos a graça de sempre mais sermos santificados, embora revestidos da veste batismal. Nós não deixemos de pecar, de desviarmos de Deus. Agora, neste novo pedido, nós vos voltamos a Ele, como filho pródigo, e nos reconhecemos pecadores diante dele, como o publicano. Nosso pedido começa por uma confissão, na qual declaramos ao mesmo tempo nossa miséria e sua misericórdia. Nossa esperança é firme, porque em seu Filho temos a redenção, a remissão dos pecados. Encontramos o sinal eficaz e indubitável de seu perdão nos sacramentos de sua igreja. Pronto. Volta para mim no primeiro, para a gente falar um pouquinho sobre ele, depois nós vamos para essa segunda junto, viu? Respondeu-lhe Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim para chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Às vezes, assim, dá até uma interpretação errada quando a gente vem aqui. Não vim chamar à conversão os justos, né? Mas é o que Jesus quer nos dizer aí. Ele está comparando o homem de boa saúde e são os enfermos. Aqui no caso de ele dizer que não são os pecadores, nesse caso nós vamos ver que os pecadores são o que está chamando aqui os doentes. Por que são doentes? Porque a sua alma não está limpa, a sua alma não está tranquila, o seu espírito fica em peso, em remorso, e ele não tem, assim, aquela alegria de se perceber perdoado por pecados que ele faz. Então, aqui Jesus fala que praticamente ele está sendo o remédio, a cura de todos os pecadores, que ao nosso ver, que ele explica que são os doentes. É lógico, aquele que está bem com a igreja, que frequenta a igreja, que se fiscaliza, né? Que evita de entrar em pecado, que faz de Jesus aquele seu caminho, que ele tem essa união com Jesus, procurando pecar menos. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Então, a partir do momento que a gente luta para evitar o pecado, nós estamos chegando um pouquinho mais perto de Jesus, porque está vendo o nosso empenho, o nosso
atenção ao nosso sacrifício. Por exemplo, eu falei que eu estava fazendo o jejum de Daniel. E qual é o jejum que eu escolhi para mim? O jejum da língua. O jejum da língua. Porque o Ney viu que eu sou uma pessoa assim, qualquer coisa eu fico brava. Eu vejo uma coisa errada, eu fico brava. Eu não consigo. Quando eu vejo, já falei. Quando eu vejo, já corrigi. Quando eu vejo, eu saio de perto nervosa. Infelizmente, eu tenho essa atitude de ficar brava. Uma vez falei com o padre, ele falou que eu tinha que ter temperança. Eu falei, olha, padre, eu já temperei tudo que o senhor imaginar. Então, a gente tem que, a partir daí que você coloca isso, por exemplo, como um jejum, toda vez que você vai fazer alguma coisa, você lembra, eu estou em jejum da língua, cala a boca, fica quieta, silêncio, o silêncio de Nossa Senhora, né? Então, vamos para frente, eu quero ver aqui nesse outro, próximo. Começamos a orar ao nosso Pai com um sentimento audacioso de confiança, suplicando-lhe que o seu nome seja santificado, pedimos que o Pai seja cada vez mais santificado. Mas o que acontece? Nós fomos chamados a Jesus com o nosso batismo. Recebemos o Espírito Santo sobre nós. Mas o que acontece? Nós acabamos pecando. Então, a gente, embora tenha sido revestido do Espírito Santo no nosso batismo, nós ainda continuamos desviando do caminho de Jesus, do caminho de Deus. Agora, nessa nova petição, nós voltamos para Ele. No novo Evangelho, a gente vê, né, que o filho pródigo, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro, ele volta ao Pai, mas quando que ele reconhece? Depois de todo o sofrimento que ele passou, comendo lavagem, praticamente no meio da lama, ele viu onde ele chegou. Então, ele se reconhece pecador. Ele vem e pede perdão ao Pai. Isso falta para nós, e nós temos que tentar nos reconhecer como pecadores e tentarmos chegar aos pés de Jesus e falar, Senhor, eu sei que eu pequei. Me ajude a melhorar, eu vou me revestir da sua força. Vocês viram que Santa Faustina, ela fala para Jesus, Senhor, eu por mim não sou nada. E Jesus fala para ela, você está dentro da sua miséria, mas eu vou revesti-la da minha força, para que você possa sair dessa miséria que você se encontra. E ela, então, ela é fortificada, por quem? Pelo próprio Jesus, né? A nossa petição começa por uma confissão. Isso aí que a gente foge muito, né, da nossa confissão. Às vezes passa a pessoa, passa quase mais de ano, quase 2 anos sem confessar, e acha que está tudo bem, e vai, comunga, vai passear, vai para a igreja, né? Mas nós temos que reconhecer que nós precisamos chegar ali ao ouvido do nosso confessor, do nosso padre. E nós já vimos em outras lições que o confessor, naquele momento de nos ouvir, ele é o próprio Cristo. É ele quem está ali conosco, nos ouvindo e nos absolvendo dos nossos pecados e nos dando a penitência que nós precisamos fazer para poder aliviar a nossa alma. Embora nós saibamos que a nossa alma, após um pecado, ela só vai ser revigorada, vamos dizer assim, quando nós repararmos o nosso pecado. Que além do perdão, precisamos reparar. Fizemos alguma coisa para alguém de mal, Deus nos perdoou. Nós pedimos perdão para aquela pessoa, mas nós precisamos reparar todo aquele mal que a gente fez. Aí sim, nós somos completamente perdoados. Pode seguir, por favor? Diário de Santa Faustina. Vai lá, Sô. 8:5. Misericórdia de Deus, oculto no Santíssimo Sacramento. Voz do Senhor, que do trono da misericórdia nos fala. Vinde a mim, todos. Diálogo de Deus misericordioso com a alma pecadora. Jesus, a alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, filha, de teu pai. Dispões-te a dialogar
a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão e cumular-te com suas graças. Oh, como me é cara a tua alma! Escrevi o teu nome nas minhas mãos. Tu te gravastes como chaga profunda no meu coração. Teu nome nas minhas mãos. Tu te gravastes como chaga profunda no meu coração, alma. Senhor, ouço a vossa voz que me conclama ao voltar do meu caminho, mas não tenho coragem nem força. Jesus, eu sou a tua força, eu te darei poder para a luta. Alma, Senhor, conheço a vossa santidade e tenho medo de vós. Jesus, minha filha, por que tens medo do teu Deus de misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo. Vê a alma para ti. Fundei o trono da misericórdia na terra. Esse trono é o sacrário. Dele desejo descer ao teu coração. Repara que não me cerquei de séquito, nem de guardas. Tens acesso a mim a todo momento, a qualquer hora do dia. Quero falar contigo. Desejo conceder-te graças. Que lindo, né? Aí a gente vê como que afirma aquela palavra que a gente fala assim: Jesus não odeia o pecador, não condena o pecador. Ele odeia o pecado, o pecado. Vocês estão vendo que aí ele está falando com uma alma pecadora. E vocês veem que ele está chamando ela, está mostrando para ela o quê? A doação dele, o amor dele, o como ela pode chegar perto dele. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa tem um pecado, e nós falamos agora há pouco que ela se sente miserável, né? Ela se sente rebaixada, ela se sente humilhada, ela se sente envergonhada. O que é esse aqui, ó? Senhor, conheço a vossa santidade e tenho medo de vós. O que é esse medo de vós? É a vergonha. É vergonha de reconhecer-se como um alto pecador e não ter coragem nem de olhar para Jesus. Mas ele fala, você viu o que ele falou aqui para nós? O que agora há pouco eu falei para vocês. Que não, ele fala de dar a força para ela, né? Eu estava lembrando um outro pedaço do diário. Falei, e aí vocês veem aqui, ele toca. Vinde a mim todos. Alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa. Quem se aproxima da gente? Primeiro é Jesus, não somos nós. Não falei aqui que a gente fica com vergonha, com medo, a gente foge de Jesus, porque a gente tem vergonha. E o que ele mostra? Que ele é o primeiro a vir atrás de nós. Ele é o primeiro a nos buscar, fazer com que nós sintamos ele, fazer com que nós busquemos nele a força e a coragem de enfrentar o nosso pecado, de confessar, de nos reconhecer pecadora e de pedir perdão, que é o mais importante, é o pedir perdão. Minha filha, por que tens medo de Deus de misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo. Amém? Então, nós temos que ver, assim, saber, compreender a grandiosidade do amor de Deus, a misericórdia dele. Nós sabemos, ela é infinita. E, às vezes, a pessoa, por pensar que ela é infinita, ela consegue até colocar um final dela, mas não tem final, não tem final. O quanto nós pensarmos que é infinito, é muito mais do que isso aí. Né? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para contigo. Vê, alma, para ti fundei o trono da misericórdia na terra, o sacrário. Quem de nós vai ao sacrário conversar com Jesus?
Quem de nós vai lá pedir perdão, conversar, criar aquela intimidade com Jesus? Poder olhar assim e você saber que ele está ali, que ele está te ouvindo e que você tem certeza que ele está ouvindo tudo que você quer falar, ele também está falando para você. Porque às vezes a pessoa tem medo de falar, a pessoa assim, eles falam que ouviu Jesus, mas eu não ouvi nada. O que é o Jesus falar com nós? É aquelas palavras que você sente no coração, você sente por dentro, você sente que Jesus está ali. Ele pode não falar alto com a gente, falar, não, mas a nossa consciência, a nossa mente recebe a mensagem dele. E a gente se vê ouvida, se vê amparada, se vê perdoada. Só que para isso, nós temos que fazer nossa parte, nós temos que procurar Jesus. Olha lá, repara que não me cerquei de séquitos, nem de guarda, quer dizer, ele não tá, o sacrário está lá, à nossa vontade. Para nós querermos, quando quisermos chegar perto, chegarmos, fazermos o que nós quisermos ali, nesse momento com Jesus. Não tem guarda impedindo de nós chegarmos perto. Não tem uma turma de pessoas, de servos, de escravos em volta do sacrário. Não tem ninguém. O sacrário está lá. Apenas a portinha que fica fechada, porque a gente sabe que as pessoas podem até, algumas pessoas de má índole, né, ultrajar o próprio Jesus. Vamos para frente. Tá bom. Então, eu fiquei pensando, como é linda essa misericórdia. A minha colega aqui, que perdeu o filho agora nesse sábado, como ela ficou fortalecida com a divina misericórdia. Ela lá, à beira do caixão, ela própria rezando o texto da divina misericórdia para o filho. Então, isso foi uma coisa muito bonita da gente ver, da gente presenciar como Jesus misericordioso fortalece as pessoas. Muito lindo. E tem muita força para enfrentar uma coisa dessa, né? Sim. Muita força. E essa força nossa, ela vem de Deus, não vem de outro lugar. Porque nós não somos capazes de gerar essa força em nós mesmos. Com certeza. Né? A pessoa que segue a Jesus, ela é amparada. Ela é amparada. Por mais que ela sofra, ela se sente amparada. Ela se sente ouvida, ela se sente segura, ela se sente abraçada. Sabe? E você vê, eu fui nesse congresso, arrancou a unha, virou um bagaço, tomei não sei quantos anestesia. Eu não senti nenhuma dor. O que é isso? O que é isso? É uma graça de Jesus. O pessoal, a filha, você vai ver à noite. Eu não quero nada, pelo amor de Deus, você vai ver o que é dor. Eu fiquei até com medo de vir embora para minha casa, de tanta dor que eu iria sentir, entendeu? Então, Deus é muito misericordioso. Ele é muito misericordioso e ele nos guarda e nos guia e nos protege e nos ampara. Ele tem mais intimidade com nós do que nós com ele. Com certeza. Vamos cair agora, nós voltamos, ok? Aqui está falando que vai terminar em 15 minutos? Falta 15 ainda? Ele falou 5. Aqui está dizendo assim, ó, essa reunião terminará em 15 minutos. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, vamos aproveitar esse tempinho para a gente poder começar um assunto novo depois. Então, eu consegui assim, acompanhar um pouco esse momento que vocês fizeram, assim, eu me senti lá. E assim, o Giovanni resolveu, nós vamos sair. Está dando certo, Giovanni? Nós vamos cair de novo, viu, Giovanni? Que já está acabando nossos 60 minutos. Aí nós caímos, retornamos no mesmo link, tá bem? E vai dar tudo certo, na graça de Deus. A Fifi? Oi, bem. Tem como eu falar um minutinho? Vai falar, nós caímos. Vai lá.
Eu gostaria de falar a todos na situação que a gente está passando, né, da gestação de risco e perca de líquido e tudo, e como eu tenho sentido a mão de Deus sobre nós, como a gente tem experimentado milagre, né, do Senhor estar sempre cuidando, então a gente está bem tranquilo, sabendo que a Sara vai nascer no momento que o Senhor permitir, e a confiança tem que ser aquela confiança que não desconfia, é a confiança total. Eu tenho essa confiança, o Júnior tem, a nossa família está sobre a rocha, né? Que é essa confiança total, e a gente sabe que o Senhor e Nossa Senhora está preparando tudo. Então, não tem por que ter medo, não tem por que ter aflição, tem que ter tranquilidade e calma, porque tudo já está preparado. Já temos bastante testemunho para dar e Sara virá bem no momento de Deus. É só gratidão mesmo. Não, pode ler fazendo favor, minha irmã, por gentileza, aí a gente vai dando continuidade, tá bom? Vai, Socorro. Diário de Santa Faustina, 14:8-5. Sinto que a vossa misericórdia, Senhor, envolveu-me toda. Vós me perdoastes mais do que eu ousei esperar, ou fui capaz de supor. A vossa bondade ultrapassou todos os meus anseios. E agora convido-vos ao meu coração, cheia de gratidão por tantas graças. Andei por caminhos errados como filho pródigo, e vós não deixastes de ser meu Pai. Para mim, multiplicai em mim a vossa misericórdia, porque vedes como sou fraca. Jesus, filha, não fales mais da tua miséria, porque já não me lembro dela. Ouve, minha filha, o que desejo dizer-te. Reclina-te em minhas chagas e absorve da fonte da vida tudo o que teu coração possa desejar. Bebe abundantemente da fonte da vida e não desfalecerás no caminho. Olha para os meus esplendores da minha misericórdia e não temas os inimigos da tua salvação. Glorifica a minha misericórdia. Sim, por favor. Perfeito, meu irmão. Então, só para pegar um gancho, né, do slide anterior que a irmã estava falando, né, de nós, meus irmãos, nos colocarmos de verdade nessa misericórdia de Deus, que às vezes nós só ouvimos, né, sabemos que Deus é misericordioso, mas na prática, muitas das vezes, a gente não exerce realmente essa misericórdia na nossa vida. Ou seja, nós pecamos, nós erramos, ou muitas das vezes nós estamos ainda pegados em situações lá do nosso passado e nós não nos abrimos de verdade a essa misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, o slide que a irmã acabou de ler para nós estava falando nessa realidade. Meu filho, minha filha, quando ele está falando da alma, é para a nossa alma mesmo, para a nossa vida. Meu filho, minha filha, a minha misericórdia é abundante. Para de falar das suas misérias. Ou seja, meus irmãos, ele está dizendo que para de ficar remoendo aquilo que eu já te perdoei. Para de remoer aquilo que eu já te dei misericórdia, aquilo que eu já te dei perdão. Então, meus irmãos, às vezes é lá do nosso passado, nós temos ressentimentos ainda, né, guardados em nosso coração. O Senhor já nos perdoou, mas basta, meus irmãos, nós nos libertarmos dessas situações, desses sentimentos. E aí também, quando Jesus fala para conosco, a nossa alma, ou seja, filho, eu já te perdoei, para de falar dessas misérias, já passou. O que passou? Passou. Eis que faço nova todas as coisas. Ele não diz isso? E aí, meus irmãos, qual que é o ensinamento para nós também? O ensinamento é nós sermos cristãos também. Ou seja, nós termos atitude de quem? De Cristo.
Se ele está falando que para conosco ele já nos perdoou, ele já nos diz, filho, para de remoer, já passou, perdoa, se perdoa, eu te amo e etc e tal. Então, qual que é o ensinamento, meus irmãos? Ele está mandando nós sermos também misericordiosos com o nosso próximo. E muitas das vezes, meus irmãos, nós aceitamos a misericórdia de Deus, mas nós não estamos sendo misericordiosos com o nosso próximo. Então, meus irmãos, é uma necessidade nós abrirmos o nosso coração, porque a misericórdia vem dele, o amor vem dele, só que nós também temos que levar essa misericórdia, levar esse amor ao nosso próximo, entende? Porque senão não tem sentido, porque o Cristo, ele quer que nós recebamos dele, que é a misericórdia pura, e nós demos realmente essa misericórdia às pessoas. Que pessoas, Giovanni? Aquelas que nos maltrataram, aquelas que nos magoaram, aquelas que fizeram da nossa vida, entre aspas, um inferno outrora lá no passado. Por isso, meus irmãos, há uma necessidade de nós darmos também misericórdia e perdão a essas pessoas. E aí, só pegando um gancho de 2 slides anteriores, porque quando eu falo de perdão, de nós darmos o amor de Deus, a nós pararmos de pecar também, às vezes nós nos assustamos, porque a gente olha para a nossa vida e pensa, eu não consigo. Eu quero dar o perdão, eu quero parar de pecar, só que eu não consigo, eu sou fraco, eu sou fraca. Eis que Jesus, nos slides anteriores, meus irmãos, ele estava dizendo que a força não é vossa, a força vem de mim, alma pecadora. A força vem de mim, ou seja, a nossa força, meus irmãos, é de Jesus. Nós perdoarmos alguém, a força vem dele. Para nós pararmos de pecar, olha só o que eu estou dizendo, pararmos de pecar, ou seja, de ofender a ele, a força vem dele também. Aí nós temos que saber que, Giovanni, aonde eu encontro essa força? Porque se a força vem de Jesus, aonde que eu encontro? Aonde que eu acho essa fonte que me dá força? Em 2 lugares. E aí eu finalizo esse slide. Em 2 lugares, meus irmãos, nós vamos encontrar essa força que vai nos ajudar a perdoar, porque é uma obrigação nossa perdoar. Por quê, Giovanni? Porque Jesus nos perdoa, porque ele é misericordioso conosco, então ele pede para que nós sejamos também, entende? Então é uma obrigação, mas a força não é nossa, é dele. Mas aonde eu consigo, Giovanni? Em 2 lugares. Nos sacramentos, repito, nos sacramentos e na oração. Em especial, é o que Jesus falou no slide anterior, na confissão, meus irmãos. No sacramento da confissão, você realmente recebe uma força quando você vai lá arrependido dos seus pecados e fala para o sacerdote os seus pecados. E é todos os pecados, entende? Contra os 10 mandamentos. Beleza. A confissão é onde você recebe também uma força. Qual que é o outro lugar, Giovanni, dos sacramentos? A Eucaristia. É por isso que a nossa irmã Fifi estava dizendo que Jesus está lá no sacrário. Esse lugar onde não tem soldados ali impedindo nós de chegarmos até ele, anjos impedindo, não. Está livre, meus irmãos, está aberto para nós realmente chegarmos até ele. E ali nós recebemos uma força quando nós comungamos Jesus na missa e quando nós vamos visitá-lo no sacrário. Ou seja, quando nós saímos da nossa casa e vamos até a casa dele, ou seja, o sacrário, ali nós recebemos uma força, meus irmãos, é sobrenatural. Problema, nós não estamos buscando de verdade a confissão. Nós não estamos buscando, muitas das vezes, uma frequência na visita de Jesus no sacrário. E muitas das vezes nós estamos comungando Jesus de qualquer jeito na missa, entende? Então, nós temos, para receber essa força, eu preciso comungar bem,
Eu preciso me confessar bem e eu preciso visitá-lo com mais frequência. Por quê? Olha que São João Bosco vai dizer: filho, se você quer muitas graças, visitai Jesus no sacrário muitas vezes. Se você quer muitas. Se você quer poucas graças, visitai-o poucas vezes. Então, meus irmãos, o que é a graça? É a força. Quanto mais você buscar Jesus na confissão, na Eucaristia, recebendo Ele e visitando Ele quantas vezes mais força você vai ter. E aí você vai conseguir perdoar aquela pessoa que você achava que você nunca ia perdoar. Você vai conseguir realmente parar de pecar tipos de pecados que vêm lá de trás. Porque a força vai vir dele. E é somente nos sacramentos e uma vida de oração, meus irmãos. Uma vida de oração na sua casa, mas em especial diante dele no sacrário. Mas aceite, em primeiro lugar, a misericórdia dele na sua vida. Mas entendendo, eu preciso ser misericordioso. Porque aqui ele fala da nossa alma, mas Jesus está falando também daquela alma, daquela pessoa que nos magoou. Porque ele ama a todos. Ele quer salvar a todos. E ele precisa de mim e de você, meu irmão, minha irmã, para que aquela pessoa que nos magoou um dia, ela também encontre essa misericórdia. Ela aceite essa misericórdia. Ser misericordioso, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Amém, minha irmã? Aí já finalizou, né? Isso já vai para... Foi o último, né? Vamos então para a partilha. Acho que a Vera conseguiu entrar. A Vera que vai nos responder. Hã? Sim, consegui. Quem dá o primeiro passo para estabelecer um relacionamento? Deus ou a alma? Fica à vontade, Vera. Fala um oi para a turma aqui. Boa noite a todos. Eu acredito que todas as formas que foram comentadas já têm praticamente a resposta. Então, a minha resposta, minha contribuição vai ser pequena. Respondendo, sempre Deus vem ao nosso encontro, porque Ele não desiste das almas até seu último minuto e apresenta misericórdia a todos. Deus tem a chave da salvação. No entanto, nos é dado a conhecer como chegar a Ele e abrir a porta do nosso coração, através do sacramento da confissão, dos ensinamentos que a Igreja esclarece à luz do Evangelho do Cristo. Conforme a epístola do Catecismo da Igreja, Colossenses 1-14, a palavra esclarece. Se a alma tem tanta dificuldade para se aproximar da confissão, vejo a importância da perseverança, de não desanimarmos em orar para aqueles que necessitam, pois, através de nossas orações, unidas à corte dos santos nos céus e por suas intercessões, facilitará a abertura do nosso coração para acolhermos a graça de Deus e buscar o sacramento da confissão. Jesus carrega as carências humanas de nossas vidas e clama nossa presença eucarística. Aqui Jesus confirma, citando no diálogo, que até o Giovanni acabou de falar, ele é, eu sou a tua força, né? Jesus dizendo para nós, eu te darei poder para a luta. Ou seja, nos chama a vigília eucarística, para sentirmos seu amor único e exclusivo, tanto nas vigílias ao sacrário, como na comunhão eucarística. Nosso clamor ao Pai das Misericórdias nunca será esquecido a seus olhos, desde que a alma seja sincera, pois Ele conhece a nossa miséria e mesmo assim entende o nosso amor. Amém? Amém. Muito obrigada, Vera. Como o senhor quer que a alma fale com ele, Gi? Está presente, querida? Presente. Paz e misericórdia a todos. Então, essa pergunta, ela veio casar muito com o que eu estou vivenciando no momento, né? Então, assim, o Senhor, Ele quer que a gente se aproxime dele com humildade, sem medo,
porque Ele quer ter essa proximidade conosco, Ele quer criar essa intimidade conosco, porque Ele nos ama tanto, tanto, que Ele, assim como falou para Santa Faustina, Ele vem até nós, porque se for para a gente ir até Ele, a gente não consegue, né? Pelos nossos pecados, pela nossa miséria. Então, Ele quer que a gente se una a Ele como? Na oração diária. Ele fala conosco na palavra dele, na Bíblia, na adoração, ele fala conosco, e na confissão. Eu tive essa graça hoje do sacerdote vir até mim, veio até aqui em casa, receber a minha confissão e me dar a unção dos enfermos. Então, assim, é a gente se dispor, é a gente querer estar com Jesus, a gente querer essa intimidade e essa proximidade com Ele. Que a gente tendo essa confiança, Ele tudo a gente alcança através da graça dEle, através do querer dEle. É tudo que Ele quer para nós, não o que a gente quer. É o que é melhor para nós, porque Ele não quer nos perder. Então, assim, o que ficou no meu coração dessa pergunta é que a gente precisa ter intimidade com o Senhor. E a gente só vai conseguir ter intimidade se a gente se aproximar, se a gente buscar, e se a gente vivenciar os sacramentos, assim como o Giovanni falou, porque o que me dá forças é comungar, é estar recebendo Ele na Eucaristia, é estar em oração, em comunhão com Ele. Porque se não fosse isso, eu já tinha caído. Então, quem está no Senhor não tem medo, não tem aflição e não tem por que cair, né? Porque Ele sempre está conosco. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigada, Gi, muito obrigada, bem. Rosnei, você vai falar aí? Tá mais tranquilo. Eu tô com a terceira partilha aqui, né? Como que nós conseguimos... se Deus fica indiferente diante da nossa miséria e o que Jesus promete dar às almas atribuladas. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, né? Primeiro, pela nossa perseverança aí, tenho certeza que todo mundo se colocou em oração aí diante das dificuldades iniciais da reunião, né? E conseguimos, estamos aqui, né? Finalizando mais um tema aí do nosso cenáculo online. Também aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus pelo nosso congresso, que foi extraordinário, né? É o terceiro congresso da Misericórdia Diocesana que eu participo e realmente o céu estava aberto, jorrando misericórdia em Bernardes. Inundou assim as nossas almas. Tenho certeza que todo mundo que participou continua com essa graça levando aí por todos os dias. E antes de responder a pergunta, eu gostaria de dizer ainda, meus irmãos, que eu gosto muito dessa parte do estudo do cenáculo. Eu gosto muito desses diálogos que nós começamos hoje a estudar. Eu aconselharia vocês a pegar esses diálogos e relê-los novamente, meditando, prestando atenção em cada palavra desses diálogos, porque realmente é diálogo que cada um de nós vamos nos identificar. Não só com o de hoje, como nos próximos encontros. São 4 ou 5 diálogos aí de Jesus com alguns grupos de almas, e nós vamos nos identificar muito com esses diálogos. E eles vão nos trazer muitas luzes. Eles são de fato magníficos. Eu sou apaixonado por esses diálogos. Eu sou apaixonado por essa parte do Diário de Santa Faustina. Sou tão apaixonado que o Cenáculo de Rosana tem um momento espiritual muito forte, chamado 3 Horas da Misericórdia, que é com base no Diário de Santa Faustina, e uma das versões, né, que eles são várias versões, é com base nesses diálogos, de tão forte que eles são. Então eu aconselho a cada um pegar e retomar esses diálogos. Hoje nós fizemos o diálogo de Jesus com a alma pecadora.
e retomar e lê-los com muito cuidado, prestando muita atenção nas palavras, porque de fato eles são magníficos. E Jesus fica indiferente à nossa vida, às nossas tribulações? Jamais. Gente, nós precisamos entender que Deus está muitíssimo preocupado com a minha salvação e com a sua salvação. Deus está muitíssimo preocupado com a salvação da nossa alma. Por isso, deixa eu dizer uma verdade para vocês. Ele nunca vai desistir de mim e de você. Nós podemos até permanecer numa vida de pecado e com essa vida de pecado ofender muito a Deus. E o coração de Deus sangra e chora, mas se tem uma coisa que Ele não vai fazer, mesmo diante dos nossos pecados, é deixar de nos amar. É deixar de se preocupar com a salvação da nossa alma e com a eternidade dessa alma. Deus quer que nós sejamos ou vivamos, na verdade, a vida eterna ao lado dele. Por isso esse diálogo com a alma pecadora, ele é extremamente iluminador para as nossas vidas. Especialmente para aquela alma que tem uma vida ou um passado de pecado tão grande que não consegue confiar novamente nessa misericórdia de Deus. Às vezes confia desconfiando, às vezes pede perdão, mas sem a crença de que é perdoado. E esse Deus de fato perdoa, esse Deus de fato vem de encontro às nossas misérias. É isso que a divina misericórdia prega e é isso que de fato Deus faz, vir de encontro às nossas misérias. Óbvio que nós precisamos buscar essa vida de retidão, nós precisamos buscar essa vida de santidade, porque é assim que Deus nos quer, é nessa vida de santidade que alcançaremos essa vida eterna ao lado dele. E como o Giovanni frisou muito bem, salientou muito bem, essa força vem do próprio Deus, especialmente pelos sacramentos. Por isso, os sacramentos são para nós alimento. O sacramento da confissão é alimento para a nossa alma, para a nossa vida de santidade. A Eucaristia é sustento para a nossa vida de santidade. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não é indiferente às nossas tribulações. Deus não é indiferente àquilo que ainda nos afasta dele e nos faz sofrer. Deus não é indiferente às nossas dores. Ele sofre e chora junto conosco. Mas apesar da nossa vida transviada, apesar da nossa vida muitas vezes longe desse Deus, apesar da nossa vida persistente naqueles pecados que nós costumamos alimentar no dia a dia, porque não temos força ou coragem para abandoná-los, apesar de tudo isso, Deus jamais vai deixar de nos amar. Deus jamais vai desistir da salvação da sua alma, porque se Deus fizesse isso, o sacrifício do Filho de Deus na cruz não teria sentido. Porque esse sacrifício foi para salvar a minha alma e a sua alma, portanto, nós precisamos se valer desse sacrifício para buscar a santidade. E Deus não vai se esquecer do que Ele fez por nós na cruz. E, portanto, até o nosso último suspiro, Ele vai intensamente buscar e desejar a salvação da nossa alma. Amém? Então, aqui no diário, nesse manual, teve um trecho que não apareceu no slide. Eu queria ler para você ouvir, como é belo, para você falar um pouco. Então, quando eu estava lendo, eu grifei, muito importante, vou ler para vocês. Então, por ti desci do céu à terra, por ti permiti que me pregasse na cruz, por ti
Permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração, e assim abri para ti uma fonte de misericórdia. E ainda ficou um trecho no final também para terminar. Depois a gente pode ler, mas essa parte é bela. Fale um pouco. Eu estava falando, de fato, o sacrifício de Cristo na cruz não pode ser em vão. E para não ser em vão, ele tem que se valer na minha vida e na vida de cada um de nós. As nossas dificuldades são muitas, esse mundo é tribulado, esse mundo ainda não aceitou plenamente Jesus, por isso as nossas dificuldades de viver plenamente o nome de Jesus e a proposta de vida dele, mas é nessa tentativa, queda e levantar que ele vem de encontro a cada um de nós. Eu sempre digo que se toda a palavra de Deus se resumisse no Calvário de Cristo, ali estaria tudo falado, porque na verdade é de fato um Calvário, né? Nós vamos caminhando, carregando as nossas cruzes, vamos cair, mas o que nós não podemos é ficar no chão. Assim como Cristo, mesmo com dores, mesmo ensanguentado, mesmo ferido, vamos nos levantar, continuar carregando as nossas cruzes, porque lá em cima está a glória, né? E nós precisamos alcançar essa glória em Cristo Jesus. Amém? Amém. Giovanni, quer complementar alguma coisa para a gente poder depois encerrar? Maravilha, meus irmãos. Não, nosso irmão Ney, irmã Socorro aí, colocaram muito bem, né? Por graça de Deus, conseguimos concluir, né? Deu para falar brevemente um resumo daquilo que eu tinha preparado, meus irmãos, mas aí veio acrescentar, fala que é providência também, né? A irmã Gi também partilhou, veio muito daquilo que eu tinha preparado, então cada um foi colocando os seus pontos, né? Aquele que está nos ouvindo, então Deus vai nos auxiliando de alguma forma. Então, é tudo graças a Ele. Teve um slide ali, meus irmãos, que fala do agradecer, né? Nós sejamos gratos a Deus todos os dias pela sua misericórdia. Então, todos os dias você ser misericordioso, mas ser grato por essa misericórdia. Todos os dias, meus irmãos, desde o seu acordar, seu anoitecer, ser grato pela misericórdia de Deus, tá bom? E aí, só para finalizar, né, o irmão Ney colocou um ponto que eu tinha colocado aqui. E aí, a realidade do sacrifício de Cristo, né? Para nós entendermos, meus irmãos, de fato, que nós somos amados, o que é importante? Nós meditarmos a paixão de Jesus. Quando, Giovanni? Todos os dias, se for necessário. Porque muitas das vezes, nós temos esse ápice de amor de misericórdia na Semana Santa, entende? Em especial no Tríduo Pascal. Né, na quinta-feira santa, sexta, o sábado de aleluia e domingo de Páscoa. Ali nós meditamos, em especial na sexta-feira santa, a paixão de Jesus, a igreja se silencia, tem toda a realidade, né, dos nossos santos, né, coberto, etc. e tal. Mas, muitas das vezes, nós esquecemos depois, né, depois tem a ressurreição no domingo, a gente esquece de meditar. Então, a proposta para nós, meus irmãos, para a gente entender que nós somos amados por Deus, que nós realmente somos, né, agraciados pela sua misericórdia, é nós meditarmos a sua paixão. Ou seja, você pegar um livro da meditação da paixão de Jesus, o Santo Terço doloroso mesmo, mas meditar, sabe, né, a agonia de Jesus, olha o amor dele, ele suou sangue por mim, né, depois o flagelo dele, olha quanta chicotada. Santa Brígida vai dizer que Jesus sofreu mais de 5.000 chicoteadas. Então, assim, é mergulhar nesses mistérios, meus irmãos, e entendermos que nós somos amados. Cada gota de sangue é por amor a você. É por misericórdia da sua vida. E aquilo que o irmão Ney colocou, ele não vai desistir, porque ele nos ama. Tá bom? Então, meditemos, além dos sacramentos, além da vida de oração, mas a meditação da paixão de Jesus, né? Busque, coloque no seu cronograma da semana, 2 vezes por semana, todo dia, não sei, mas meditar a paixão de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, amém a todos, né? Não vou prendê-los mais, nós somos 21h06. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês, Giovanni, o Ney, que ficou aí se virando, coitadinho,
a Vera, né? A Socorro, a Gi, as meninas que rezaram o terço, que nunca falta, está sempre com a gente, né? A Verônica, a Rose, a Nina, a Ruth, a Maria Souto, que nunca falta, né? E também a todos vocês que compartilharam conosco. E lembre que eu falei, semana que vem vamos rezar pelos nossos que partiram, viu? Semana que vem nós não teremos o nosso cenáculo, porque é bem no dia de finados. Boa noite, obrigada a todos, que Deus esteja presente em sua vida a todo momento. Muito obrigada a todos, obrigada, viu, Giovanni? Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a Boa todos. noite. Ei. Boa noite a Boa todos. noite. O mês se virou em 10, é para nós. Boa noite. Deus abençoe. Amém.